nós não estamos aqui defendendo o aborto, né? Eu acho que ninguém, em sua consciência, defende o aborto, simplesmente. O que a gente está defendendo é a legalização do aborto. O ato do abortamento em si, eu acho que é uma coisa ruim, especialmente para as mulheres. Mas nós, em cima de uma realidade, que a gente não pode fechar os olhos para ela, a gente entende a necessidade de legalização. Porque todos os estigmas sociais, toda a censura, toda a moral, toda a legalidade que condena, que criminaliza a questão do aborto, ela não impede que os abortos sejam feitos, né? E a gente tem uma triste realidade, a ONU levanta que 200.000 mulheres morrem em consequência de abortos clandestinos por ano no Brasil. Quando eu falei esse número, eu falei, nossa, está enganada, não é esse número, é esse número. São 200.000 mulheres. O Ministério da Saúde fez um levantamento em 2011 e chegou à conclusão que 35 milhões de reais foram gastos socorrendo as mulheres vítimas dos abortos clandestinos. Também no ano de 2011, o SUS atendeu 2.000 casos de abortos legais. Ao mesmo tempo, ele fez 220.000 curetagens, que é a raspagem do útero feita depois de um aborto, normalmente um aborto sem o socorro médico adequado, né? Essa curetagem é a terceira cirurgia mais realizada no SUS. Ela só fica atrás dos partos, né, e das cirurgias cardíacas. É a terceira mais realizada. E aí, nos mostra uma triste realidade, porque também, estatisticamente, 70% das mulheres que têm vida sexual ativa, elas usam algum método contraceptivo, né? Então, mas só que nós sabemos que nenhum método contraceptivo, ele é 100% eficaz. Os mais eficazes, que é a questão da camisinha, que inclusive previne de doenças sexualmente transmissíveis, né? Ele chega a 98%, 99%. Então, realmente, mesmo a mulher tendo todos os cuidados para não ter uma gravidez indesejada no momento errado, ela ainda corre o risco de engravidar, né? E aí, se ela engravida, as situações ela pode, se ela engravida numa condição de não ter sofrido nenhuma das condições que a lei permite e que seja feito aborto, que é, no caso de estupro, a mulher grávida a partir do estupro, a mulher grávida que tem uma doença que corre um risco de vida, né, e que a situação do abortamento pode salvá-la, e hoje, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, o feto que é diagnosticado com anencefalia. Então, são 3 casos em que é permitido o abortamento, né? Fora desses 3 casos, a mulher que engravida numa situação em que ela não pode ou não quer ter o filho, ela acaba caindo na questão do aborto clandestino. E a questão de saúde pública que a gente está colocando aqui é diferencia uma questão de classe. Porque as mulheres que sofrem com esses abortos clandestinos, que morrem, que perdem seus úteros, etc., elas são mulheres pobres. A grande maioria pobre e negras. Porque tem o recorte social, o recorte de classe. Porque a mulher que tem condições financeiras e que quer realizar um aborto que não é legal no Brasil, ela viaja para um país em que é legal e faz o seu aborto tranquilamente. Ou ela paga uma clínica clandestina, que infelizmente todos nós sabemos que existe de monte, né? É um negócio rentável, e vai para lá e paga e acaba fazendo um aborto seguro e etc. Então, acaba sobrando para a mulher pobre passar por essa situação de abandono e de risco de vida, né? E a questão, eu acho que tem uma outra questão importante da gente pegar, que o ato do abortamento em si, ele não é arriscado. Ele é uma cirurgia, inclusive, muito mais simples do que uma cesariana. Então, quando ele é feito num hospital, com assistência médica, de forma a mulher receber o acolhimento e
o serviço médico necessário, ele não é um procedimento arriscado. Então, por isso que essas mulheres que podem pagar acabam fazendo abortos que não sofrem risco, né? A gente chega com esses dados reais, né? Infelizmente não é o que a gente gostaria, mas é o que acontece, que a ilegalidade do aborto, ela causa a morte de milhares de mulheres. Se o aborto fosse legal, as condições seriam outras. Até porque os países onde o aborto é legal, o número de abortamentos é muito menor do que nos países onde é ilegal. Até quando você tem uma legislação que contempla o aborto, que contempla o planejamento familiar, você chega numa situação de poder discutir aquela condição, de preparar as pessoas para o início da sua vida sexual, de promover políticas públicas de entrega de material contraceptivo e as mulheres engravidarem menos, sem querer engravidar, do que na situação que a gente vive de um abandono social muito grande. Então, a questão da vida aí para a gente é muito importante, né? A vida das mulheres está sendo ceifada em razão de uma legislação que não contempla a nossa realidade. Apesar da nossa legislação contemplar esses 3 casos da questão do abortamento, nós temos, como foi dito no vídeo, vários projetos de lei que estão no Congresso Nacional para serem analisados, votados, projetos que tentam criminalizar todas as formas de aborto, como é o caso do Estatuto do Nascituro. Né? O Estatuto do Nascituro, ele promete uma proteção jurídica aos embriões, considerando que a vida começa na concepção. Né? Inclusive, é colocado no projeto que, inclusive, in vitro, né? A hora que se há a fecundação do óvulo, a partir daí, mesmo antes de ser implantado no útero da mulher, já existe a vida. Né? E eu, particularmente, acho que se nós pudéssemos realmente fazer essa defesa, na realidade que nós vivemos, isso seria ótimo. Né? Se a gente pudesse colocar que as mulheres que engravidam, mesmo contra a sua vontade, mesmo contra o seu tempo, a sua situação de vida, pudesse levar a termo essa gravidez e depois o Estado assumisse essa criança, né? Então, não, tá bom, então você vai suportar aí por 9 meses uma questão que não é, que você não quer, que você nega, mas depois você vai entregar seu filho para o Estado, que vai lhe dar a educação, saúde e assistência de forma geral. Mas a nossa realidade, infelizmente, é totalmente outra. Nem o filho daquela mulher que desejou, que planejou, que teve esse filho no bojo da família, com todo o carinho, com todo o amor, ele nasce e o Estado não dá nenhuma guarida. Né? As pessoas pobres acabam não tendo condições de saúde adequada, a educação está cada vez mais precária, a condição de segurança, nós comentávamos como é difícil hoje para uma família que vive numa situação de periferia, numa situação de risco, como é difícil para essa família manter o seu filho longe das drogas, por exemplo. Né? E o Estado não socorre para isso. Então, se a mulher não pode contar com o socorro do Estado, e o problema dela não acaba com o nascimento da criança, né? Então, aborta ou não aborta, e aí então não leve a termo, tenha o filho. Mas não acaba aí, pelo contrário, aí começa a luta realmente de criar essa criança, né? De colocá-la em condições de ser um cidadão. E muitas vezes a pessoa realmente não tem condições para isso. Me parece um ato mais responsável a pessoa pensar nisso antes do que deixar, como a gente vê recentemente, tantas crianças abandonadas pela vida, né? Sem nenhuma assistência, sem nenhum carinho, sem nenhum atenção. Dentro disso, a gente considera que esses projetos que visam a criminalização total da mulher, eles são uma forma de considerar a mulher um ser menor, colocar a mulher como tendo um status inferior.
A mulher como uma reprodutora. Então, a vida, essa vida aí que você carrega dentro de você, é mais importante do que a sua própria. Né? Então, porque a gente não pode valorizar uma expectativa de vida acima da vida da mulher que já está lá, que já tem um papel social, que já está fazendo alguma coisa na sociedade. E mais, para valorizar a vida que ela traz dentro de si, tem que ser valorizada a própria mulher. Né? Porque como é que você desvaloriza a mulher? Como é que você coloca essa mulher numa situação de um ser inferior, só reprodutor, e quer que o filho dela seja uma pessoa que vá andar pela sociedade, que vá responder ao que está sendo pedido de cada um de nós? Então a gente acha que a mulher tem que ter a sua valorização acima disso. Né? Não é desvalorizando a vida intrauterina, é valorizando a condição e a adequação daquela criança ser criada por aquela família, por aquela mulher. Normalmente aquela mulher, né? Porque nem sempre a mulher pode contar com um companheiro para poder criar a sua filha, o seu filho. A gente tem também a situação de crianças e adolescentes que são molestadas, são estupradas, muitas vezes por seus familiares, pais, padrinhos, né? E que engravidam. E aí essa gravidez não poder ser interrompida, a gente cai numa situação terrível, né? Eu queria lembrar aqui o que aconteceu há algum tempo atrás, acho que todos devem lembrar, em Pernambuco, uma menina de 9 anos, estuprada, engravidou de gêmeos, né? E a mãe, como representante legal, levou ela para fazer um aborto. E o bispo do local excomungou a mãe, a criança e a equipe médica, mas não excomungou o estuprador. Então, para mim, é uma inversão complicada, né? Porque a gente, o estuprador, eu acho que todas as mulheres sentem isso, que melhor passar por um assalto e uma morte do que passar por um estupro. O estupro realmente acho que seria a pior coisa do mundo. Outra coisa é a questão que esse projeto propõe, é um bolsa estupro. Perdão. De forma que a mulher receba um dinheiro do Estado para manter uma gravidez decorrente de um estupro. Ou que o estuprador venha a pagar pensão para essa criança, ou seja, ela é obrigada a estabelecer um laço de relação com o seu estuprador. Então, acho que são coisas que a gente realmente não pode passar por isso. Aí, dentro dessa questão, a gente acredita que a melhor forma de defender a vida dessas mulheres é legalizar o aborto, de forma que elas possam ter os seus direitos reprodutivos atendidos. E nós temos 3 bandeiras que achamos que são as principais. Primeiro, educação sexual para poder decidir o que fazer conscientemente. Segundo, métodos contraceptivos à disposição para não engravidar. E um aborto seguro para não morrer.